perfeito. Porém, não é no teu tempo, mas sim no tempo de Deus. E cada um tem o seu problema, cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem o seu modo de agir, mas o de Deus, ele é diferente do nosso. Mas Deus faz nós compreendermos as coisas, as situações. Então faça isso, continue buscando e apresentando a sua família, porque Deus, ele pode intervir através de você. Então é por isso que ainda não aconteceu um desastre, nem vai acontecer na sua casa, porque você está buscando a presença de Deus, porque você está vindo para a casa de Deus. E Deus, irmão, como diz no livro de Hebreu, ele é fiel. Jamais Deus irá envergonhar você. Não, existem situações que Deus pode promover para que a sua glória seja manifesta, para que o seu poder se manifeste dentre nós. Mas às vezes nós não enxergamos a este lado, porque às vezes os nossos olhos naturais é que estão abertos, e aí sendo que tem que ser os olhos espirituais, para entender a dimensão espiritual de Deus. Porque o próprio Paulo diz que a nossa briga não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é materialmente a gente chegar aqui e debater uma pessoa. A nossa luta também, ela sempre será espiritual. É espiritual, combatendo as hortes ciladas do inimigo, mas sabendo que Deus sempre estará no comando de todas as coisas. Eu só quero ler aqui o versículo 7 do Salmo do Isaías 45, que ele diz: eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e causo o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Entenda isso. Tudo está sobre o controle de Deus. É Ele que exalta, é Ele que permite a pessoa subir até um certo nível, mas também é Ele que pode abater. Então entenda que tudo está na mão de Deus, e estando nas mãos de Deus, está em boas mãos, né? Que Deus em Cristo abençoe. Eu agradeço esta rica oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoa. Quem não teve essa oportunidade, próximo culto vai ter. Amém? Os irmãos que trouxeram as ofertas, os dízimos para ofertar na casa do Senhor, e já vamos receber no pregador desta noite. Amém? Amém, igreja? Amém. Se o grande tinha pegado a mão do aleluia e ido embora. Amém? Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus muitas maravilhas faz. Curar os enfermos, expulsa Satanás. Quem crê em Deus muitas maravilhas faz. Curar os enfermos e expulsa Satanás. Amém. Glória. Amém? Em nome de Jesus, vamos receber o pregador com as palmas bem fortes para Jesus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Muita alegria, irmãos. Nós somos, não sei quantas vezes esse versículo, esse capítulo já foi pregado aqui, mas eu gostaria que os irmãos abrissem bem o tema da mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou colocar meu celular aqui. Essa moça, ela não vai adorar hoje, tá? Porque ela está com as amígdalas bem inflamadas, tá? Tomando uma medicação. E quando ela teve a oportunidade, ela, assim, eu posso forçar muito e prejudicar, as cordas vocais, né? Bem, faz um solo pro papai aí, tá de bom tamanho, aleluia. Profeta Isaías, o livro Isaías, o capítulo 43, o versículo é o 2. Acredito que os irmãos já são 7 sexta-feiras, com a Bíblia já aberta nesse livro, nesse capítulo e também nesse versículo que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Feche os teus olhos de pé, como você está. Oremos. Amado Deus, Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Nós estamos aqui, ó Pai, para cumprir o ID do Senhor e trazer a tua rica mensagem do alto, a rica mensagem que tem poder para curar, a mensagem que tem poder para libertar, a mensagem que tem poder, ó Pai, para alcançar vidas e também salvar. Assim nós aqui estamos reunidos como casa, como igreja, como, meu Deus, um aglomerado de pessoas te glorificando, recebendo essa mensagem do alto, porque nós sabemos, ó Pai, aonde o Senhor habita, alguma coisa vai acontecer. Pode ser a tua cura, pode ser a libertação da tua casa, pode ser nesta noite que o céu escolheu para visitar, para abençoar a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Toma teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Aleluia. Eu agradeço a rica oportunidade pelo convite, amém, irmãos? Só o Senhor sabe as dificuldades que nós passamos para chegar no dia de hoje aqui. Mas enfim, chegamos porque assim Deus permitiu. Aleluia! Aos irmãos que não nos conhecem, eu sou o presbítero Regis Frazão, amém? Congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério ID, aleluia! Estou debaixo da bênção da nossa igreja, do meu pastor, aleluia! E obrigado pelo convite. E sempre que precisar de mim, da minha casa, da minha família, não hesite em nos convidar, amém? Estamos aqui para somar e fazer a vontade do nosso Deus, que é o nosso Pai, aleluia? Então vamos lá. Encerramento da campanha. Eu acredito que alguém já pregou sobre esse tema, mas eu quero entregar, eu quero passar, quero ser um instrumento de Deus nessa noite, da mesma maneira que os outros 6 foram. Se pregou o mesmo tema, vamos ver o que o Senhor fala através da nossa vida. Capítulo 43 do profeta Isaías, o livro diz assim. Esse versículo específico é uma promessa de Deus ao seu povo. O profeta Isaías, no capítulo 1 ao capítulo 39, a mensagem do profeta, ele estava tratando com os seus líderes, ele estava tratando com o seu povo e também dando um recado às nações vizinhas. A partir do capítulo 40, o discurso dele muda, alguma coisa acontece. Ele perde um rei, ele perde alguém que era uma base do seu ministério, e o discurso dele, a palavra dele muda. E o profeta Isaías foi muito usado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer uma referência do Messias, o nosso Cristo, o Jesus que nós conhecemos hoje. Aproximadamente 700 anos antes da profecia se cumprir, o homem já estava sendo usado para anunciar o que 2023 anos atrás, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, aconteceu da vinda do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Jesus. Esse que nós dobramos o nosso joelho, esse que nós clamamos, esse que nós levantamos as mãos, louvamos e agradecemos pela vinda dele. E o capítulo 43, ele começa dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Ele está trazendo a memória, porque nesse período Isaías, ele estava profetizando, ele estava sendo um instrumento de Deus em referência ao seu povo. E para os irmãos que estão comigo, o povo de Israel, o povo escolhido, a descendência, a semente de Abraão, a promessa que Deus deu a Abraão, que de ti farei uma grande nação e você será pai de multidões, se cumpriu. O povo cresceu, o povo foi escravo durante 450 anos no Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés. Moisés viveu 40 anos pensando que era milionário, aleluia, pensando que era o filho da filha de Faraó, neto de Faraó, tipo o neto do Lula hoje, o neto do Bolsonaro, o neto de algum dos presidentes que passou. O cara, quando ele descobre a sua raiz genealógica, ele está com 40 anos, e vendo a servidão, vendo a escravidão, vendo a maldade que o seu povo vivia, ele se indigna, ele vai a vias de fato como um egípcio, mata o homem e tem que fugir.
passa 40 anos escondido no deserto. Ali Deus trabalha o caráter dele, ali Deus tira todos os títulos dele, mas no deserto de Moisés, Deus se apresenta a ele. Aquele episódio da sarça ali no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés e fala assim: eu sou o que sou. Vai lá no Egito e fala para o faraó que o grande eu sou te enviou. E aí todos conhecem a história. Deus arranca o seu povo novamente debaixo da escravidão de mais de 450 anos. Deus arranca aquele povo debaixo da potente mão que Deus levantou Moisés com sinais e com maravilhas. E aí o versículo 2 é uma promessa que já tinha se cumprido. Se passar pelas águas, as águas não... Aleluia, glória a Deus. Olha o contexto. O povo de Deus, escravizado, irmão, escravizados, era chibata de noite. Quando Moisés se apresenta para o faraó, a pena do povo de Deus, ela multiplica as dores, o trabalho. O povo, se ganhava pão, se ganhava marmitex, se ganhava um lanchinho à noite, parou de ganhar. Tinha que dobrar o turno. Por quê? Porque Deus, ele manifestou a sua glória, ele levantou um libertador do povo e através daquelas 10 pragas, Faraó resistiu. Faraó permaneceu firme, permaneceu duro, falou assim: desse povo, dessa mão de obra, eu não abro mão. Eu quero ver se o Deus deles é maior do que a minha. E aí, irmãos, todos sabem o episódio da última praga. Qual foi a última praga? A morte que ceifou a vida dos primogênitos. Veio uma ordem sobre o povo de Deus: asperge o sangue nos umbrais da porta. O que vai acontecer? O anjo da morte vai passar e a tua casa vai estar coberta pelo sangue e a morte não vai entrar. Já estava apontando para algumas centenas de anos para frente, quando o Filho, o pão vivo que desceu do céu, o nosso Jesus, o Cristo, ele aspergiu o teu sangue, ele derramou o sangue do madeiro, para que eu e você no dia de hoje, a maldição não entrasse dentro da minha e da tua casa, a morte não entra dentro da nossa casa, o fracasso não entra, a depressão não entra, porque sobre a minha vida e a tua vida, a vida da igreja, existe uma promessa, que aonde ele está, a tristeza não permanece, aonde Jesus está, o mal não triunfa, aonde tem um crente de joelho, confessando Jesus, o diabo não pode prevalecer contra a minha e a tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. E ali, irmãos, umbral nas portas, o sangue aspergido, o sangue do sacrifício, o anjo vem, rouba a vida de quem, irmão? Dos egípcios. O cara perdeu dinheiro, o cara perdeu o povo, o cara perdeu seus títulos, o cara estava perdendo a sua fé na sua divindade. Mesmo assim, ele não se dobrou. Aleluia. Ele não se dobrou. O que aconteceu, irmãos? Teve que perder alguém que ele amava. Aleluia. Enquanto está doendo o bolso, a gente ainda está fazendo de conta que não é com a gente. Enquanto a gente ainda está doendo a gente, está na saúde, está na casa da gente, está nas finanças, está nos parentes, está no sobrinho, está no filho, a gente ainda não se conserta não. Mas quando dói, quando aperta, quando Deus tira aquilo que realmente nos dói, aí, irmãos, teve muito pranto, mas Deus ainda disse: libera meu povo, libera meu povo. E aí, irmãos, olha o cenário. Faraó, na sua dor, ele libera o povo. Mas você pensa comigo, irmãos, alguns teólogos dizem que era 2 milhões de pessoas. Era tipo Goiânia, Aparecida, vamos colocar Trindade e Canedo junto, para dar 2 milhões de pessoas. Aí você imagina, esse aglomerado de pessoas andando, saindo do Egito, levando ouro, prata, mirra, levando semente, levando riquezas. E aí, Faraó muda de ideia. Faraó muda de ideia. Aí o povo está diante do Mar Vermelho. E aí o mar não se abria, as carruagens de Faraó chegando, o povo pensando: uai, Moisés, como assim? Você nos tirou do Egito para a gente morrer à espada do Faraó diante do mar? E aí, quem está comigo, aleluia, glória a Deus.
E aí, irmãos, olha só, o que Moisés reclamou para Deus? Moisés falou assim, Moisés foi orar para Deus. E o que foi a resposta de Deus para Moisés? O que você tem na mão? Um cajado. A autoridade já está na minha, na tua mão. A autoridade de passar pelas águas já está sobre nós. A autoridade sobre essa enfermidade que está assolando a tua casa, a tua família, a tua vida, está sobre a sua vida. Esse cajado que vai te fazer passar sobre as águas. E essas águas, esse dilúvio, desse problema chamado mundo, chamado dificuldade, chamado tristeza, chamado tudo que a gente pode imaginar de ruim, essas águas representam. Essas águas, ela quer nos submergir, ela quer nos afogar nas tristezas, nas percas, nas decepções. E ele tem uma promessa de Deus para o povo dele: se você confiar em mim, se você me confessar como o único e suficiente Salvador, aleluia, você vai poder passar pelas águas. E essas águas não vai ser o motivo da tua desistência, da tua morte. E a Bíblia diz que quando Moisés pega o cajado, toca nas águas, o que aconteceu? As águas se abriram. As águas do Mar Vermelho se abriram. O povo passou como? Terra seca. Tem até um hino, né? Que Miriam cantou do outro lado. Ela cantou o hino da vitória. Tem muitos aqui que já cantou o hino da vitória. O filho não está mais preso, aleluia. Aleluia. O câncer não te matou, a diabetes não ceifou a sua vida, a incredulidade não faz mais parte do teu dia a dia. Tem muitos aqui que têm testemunho da potente mão de Deus. Quando a gente agarra nas mãos de Deus, irmãos, não tem como afundar, não. Deus, Senhor Jesus, numa certa feita, nos evangelhos, em alguns dos evangelhos, a partir do capítulo 6 de Mateus, ele dá aquele sermão do monte, aquele lindo sermão, irmãos, aquele que ele conta as bem-aventuranças, que ele explica as suas parábolas. Aí ele fala para os seus discípulos, depois de 36 horas pregando, com pouco tempo de descanso, Jesus fala para os seus discípulos: pega o barquinho, vai para o lado de lá, porque lá tem alguém que eu quero visitar, tem alguém do lado de lá. Já era a primeira obra missionária de Jesus, já era o primeiro lead dele. Jesus ia para a cidade, nas regiões de Decápolis. Jesus ia atravessar o mar. Ele ia ter um encontro dele na cidade chamada Gadara. Ele ia encontrar com um homem. Quem que era esse homem? Aquele endemoniado, que a Bíblia diz que era uma legião de demônios. Mas antes dele ter um encontro com o gadareno, o endemoniado, ele dá uma ordem para os seus discípulos: qual é? Entra no barquinho, despegue da multidão e vá para o outro lado. Daqui a pouco eu encontro com vocês. O que os discípulos pensaram? O mestre vai pegar mais 5, 6 aqui, vai colocar no barco e vai atravessar.